Olá pessoal do Extensivo Noite, aqui é o Walter falando. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a frente 1 do módulo 4, beleza? Tá? Vamos passar aqui para frente. É uma aula que vai falar sobre aceleração média. Olá, agora você está vendo minha cara aí também, com aquela luz de fundo dando reflexo ainda, né? Mas eu tô aqui com vocês para a gente poder falar sobre esse assunto. A aceleração média é uma grandeza que vai medir a taxa de variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Ela mede como a velocidade aumenta ou diminui num certo tempo, ok? Então a aceleração média é ΔV, variação da velocidade, o crescimento ou a redução, dividido pelo intervalo de tempo. Se eu pegar uma bolinha de gude aqui e soltar na minha mão, ela vai cair sujeita a uma aceleração igual à da gravidade aqui na Terra, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade vai aumentar 10 metros por segundo a cada 1 segundo de queda da bolinha. Então eu tenho um acréscimo de 10 metros por segundo, uma taxa de variação, uma aceleração de 10 metros por segundo a cada segundo. Para não ficar metro por segundo, a gente faz uma brincadeira matemática aqui de divisão de frações e chega à conclusão que a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. Basicamente, gente, é a única unidade de aceleração que a gente vai ter. Não vou dizer que é a única, porque pode aparecer alguma coisa diferente, mas ela é a mais comum, aquela que vai ser usual. Então, na dúvida, coloca a unidade em metro por segundo ao quadrado. Velocidade tem que estar em metro por segundo, tempo em segundos, é sistema internacional. Você vai ter menos chance de errar. Se eu tenho aceleração, é porque minha velocidade aumenta ou diminui. Então, eu vou classificar o movimento de acordo com isso. Em acelerado, quando o móvel fica mais rápido, tá? Então ele está ficando cada vez mais rápido, a gente percebe que o módulo da velocidade aumenta. A velocidade ela é medida em módulo, porque eu não estou preocupado com o lado para onde o corpo anda. O lado é definido pelo sinal da velocidade escalar. Se você não entendeu isso, é porque você não viu a aula do dia 16. Eu espero gravar uma aula disso para colocar no ar também. Tá? Se você já viu essa aula, maravilha. E a gente vai perceber que o movimento é acelerado também quando a aceleração e a velocidade têm sinais iguais. Se eu conheço a velocidade e a aceleração, eu comparo. As duas são positivas? Acelerado. As duas são negativas? Acelerado também. O contrário do movimento acelerado, movimento retardado. O móvel fica mais lento. O módulo da velocidade diminui, e aí você vai perceber que a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. No movimento retardado, o corpo está parando. Tá? De uma forma bem simples de dizer para você, o objeto vai estar parando. Pega a sua apostila, caderno 1, página 9. Professor, essa questão é do módulo 3. Beleza, não tem problema. A gente vai fazer essa questão desse módulo mesmo e sem crise. Aliás, será que ela é do módulo 3? Nem sei. A gente vai fazer essa questão, que é uma questão pertinente para esse nosso assunto, e eu sei que ela está na página 9 da sua apostila. Ao se aproximar do aeroporto, o avião se deslocava horizontalmente com velocidade de módulo 115 metros por segundo. Ao tocar a pista, 5 minutos depois da aproximação, sua velocidade horizontal tinha módulo igual a 70 metros por segundo. Então veja lá, no começo ele estava com 115 e no final está com 70. A questão não pediu. Mas esse movimento ele é acelerado ou retardado? Pensou retardado, acertou. Tá? Estava mais rápido, 115 e agora está com 70. Então ele está diminuindo a velocidade. Pergunta. O módulo da aceleração média horizontal a que o avião ficou sujeito nesse trecho foi... Por que eu quis fazer essa questão? Para a gente poder ver como faz conta de aceleração média e para a gente sacar uma outra coisa. A minha resposta está em metro por segundo ao quadrado. As velocidades estão em metros por segundo, mas o nosso tempo estava dado em minutos. Então eu preciso transformar. Toma muito cuidado em questões de movimento acelerado se a sua grandeza não estiver no sistema internacional. Tá? Então eu preciso ter grandezas no ASI. Bom, para resolver a questão, a gente aplica o conceito de aceleração média. Aceleração é ΔV dividido por ΔT. Tudo que tem delta em física é final menos inicial. Então a aceleração média vai ser V menos V0 dividido por ΔT. A aceleração média vai ser igual. V é a velocidade no fim da minha observação. A última que eu olhei, ela era 70 no final. Menos V0, a primeira que eu observei. No começo ela estava em 115. Dividido pelo tempo, que a gente coloca 300 segundos, porque eu preciso do sistema internacional. A aceleração média vai dar 70 menos 115, menos 45 dividido por 300. Menos 45 dividido por 300, menos 0,15 metros por segundo ao quadrado, nossa unidade de medida. O professor, deu ruim. Não tem menos 0,15.
Você errou a conta? Não, gente, a conta está correta. Repara que esse movimento, a gente falou que ele era retardado. Para o movimento ser retardado, a aceleração tem que ter sinal diferente da velocidade. E ela, de fato, deu negativa. Então, isso mostra que a nossa questão está certa. É que a pergunta dele foi feita em módulo. Ele não quer saber o sinal. Ele perguntou em módulo. Então, ele está falando só do valor numérico, sem o sinal. E aí a resposta vai ser a letra A de amor. Beleza? Tá? Se precisar dar uma pausa no vídeo aí, anota. Deu tempo? Eu vou passar para a próxima. Lá na página 11, a gente vai ter uma questão sobre classificação de movimentos. Tá? Se eu não me engano, essa aqui é mesmo do módulo 4. E aí a gente vai ter, eu tive que tirar uma foto da apostila, algumas situações interessantes. Ó. O cara está indo para a direita, para a esquerda, e os sinais da aceleração e da velocidade. Ele pede para a gente classificar o movimento em progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado. E aí, progressivo ou retrógrado, preciso que você lembre. O movimento progressivo é aquele que tem velocidade positiva. Esse cara aqui, ó, é um movimento progressivo. Como é que eu sei? Porque a seta do movimento dele é a mesma da orientação da trajetória. Tá vendo? Aqui está a indicação da trajetória, positivo para a direita, e ele vai para a direita. Quando isso acontece, a velocidade é positiva. Toda vez que a velocidade é positiva, a gente vai classificar o movimento como progressivo. A letra B aqui, ó, a setinha do movimento dele era para a esquerda. Por isso a velocidade é negativa. A velocidade é oposta ao sentido da orientação da trajetória. Velocidade negativa, a gente classifica o movimento em retrógrado. Tá? A primeira classificação, então, é só para o lado para onde ele vai. Vai para o sentido da trajetória, positivo, progressivo. Vai no sentido oposto da orientação, velocidade negativa, retrógrada. E a aceleração vai depender do sinal da velocidade. Se é acelerado ou retardado, depende do sinal da velocidade e da aceleração. Beleza? A gente compara esses dois caras. Então, por exemplo, na letra A, a velocidade é positiva, o movimento é no sentido da trajetória, então sei que esse movimento é progressivo. Velocidade e aceleração, as duas são positivas, as duas têm o mesmo sinal, então o movimento é acelerado. Então ele é progressivo acelerado. Ele anda no sentido da trajetória e vai aumentando a sua velocidade. Ok? Vai para a direita aqui, ó, e aumentando a velocidade. Esse, ele vai para a esquerda e a trajetória está orientada para a direita, então a velocidade é menos. Então eu sei que esse movimento é retrógrado, tá? Está sentido oposto à da orientação da trajetória. Entretanto, a aceleração ela é positiva. Sinal da velocidade e da aceleração diferentes gera movimento retardado. Então esse movimento é retrógrado, retardado. Ele vai para a esquerda parando, ele vai tender a parar em algum momento aqui. Terceiro, o movimento voltou a ser progressivo, olha para a direita, velocidade positiva. Tá? Se a velocidade é positiva, movimento progressivo, belezinha. O que mais eu vou ter? Velocidade e aceleração, compara os sinais. A velocidade é mais, só podia ser, porque o movimento estava para a direita, mas a aceleração é negativa. Então eu vou ter um movimento com sinais de velocidade e aceleração diferentes. O movimento é retardado. Então ele é progressivo retardado. Ele vai para a direita, mas ele está parando. Finalmente, o último movimento aqui, ó. Retrógrado, vai para a esquerda, a velocidade é negativa. Então movimento retrógrado. E aí, para eu saber se é acelerado ou não, tem que comparar os sinais. Velocidade negativa, aceleração negativa. Então os dois são iguais. É retrógrado, acelerado. Belezinha? Tá? 2 minutinhos para você olhar. Se você precisar dar um pause. Espero que você tenha entendido essa questão. Vou para a próxima. Essa era a questão número 1. A próxima questão que eu quero fazer com vocês é a 3. Intencionalmente eu estou pulando a 2. A 3 é uma questão de gráfico. No começo ela é meio desconfortável de resolver. Mas a gente vai ter aulas específicas sobre gráfico ainda nessa frente, tá? Então, fica calmo que daqui a pouco melhora o seu entendimento disso. A questão fala assim, ó. O gráfico representa as velocidades escalares de um barco rebocador durante a realização de uma manobra em linha reta nas águas de um porto. A respeito do movimento do rebocador, podemos afirmar que... Aí ele começa, né? Ele fala que o movimento tem início retrógrado ou progressivo, retardado ou acelerado ou uniforme. Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar é se o movimento é progressivo ou retrógrado. E isso eu sei pelo sinal da velocidade. Olhando para o gráfico, a velocidade muda de sinal exatamente nesse ponto 10 aqui, ó. Então, antes desta linha vermelha, eu tenho uma classificação. Depois dessa linha vermelha, eu tenho outra. Professor, como assim?
Essa linha vermelha é uma linha imaginária que eu pus aqui, tá? Mas, ó, antes da linha vermelha, todos os meus valores de velocidade aqui, ó, todos os valores de V que eu tenho aqui são positivos. Como é que eu leio a velocidade do gráfico? Eu vou lá e pego de qualquer ponto do gráfico, rebato no eixo Y e vejo o valor. Todos são positivos. Então eu sei que nesse pedaço a velocidade é positiva e por isso o movimento é progressivo. De 0 até 10 o movimento é progressivo. Então eu já sei que ele começa progressivo. Então ele não pode ser letra A, não pode ser letra D e não pode ser letra E. Por que não pode ser letra E? Ué, porque depois do tempo 10, nesse pedaço do gráfico aqui, ó, as velocidades são negativas, ó. Tá? No tempo 20 ela é menos 4, por exemplo. Sei lá, no tempo 15 ela deve ser menos 2, né? No meio desses tempos aqui deve ser metade do valor desses dois aqui. Ué, então as velocidades são negativas aqui. Velocidade negativa indica pra gente que o movimento é retrógrado. Então ele começou progressivo e terminou retrógrado. Então a gente teria a letra B e C como possibilidade, ó, início progressivo, tornando-se retrógrado. O que eu preciso saber agora? Se o movimento é acelerado ou retardado. A mesma coisa que a gente fez para determinar o sinal de V, essa divisão no 10 segundos, eu tenho que fazer para determinar se é acelerado ou retardado. Eu comparo de 0 a 10, depois comparo de 10 para 20. Por quê? Porque o sinal da velocidade muda exatamente no instante 10. Ele é 0, antes dele tem um valor, depois dele tem outro. Então dá uma olhada lá. Entre 0 e 10 segundos, eu tenho a seguinte relação. Velocidade inicial era 4, começou com 4, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando o tempo é 10, ela vale 0. 4 para 0, o que aconteceu com a velocidade desse corpo aqui? Ó? Diminuiu. Então ele está mais lento, então o movimento é retardado. Pronto, a gente matou a questão. É a letra B. O movimento tem início progressivo e retardado. Porém, por que esse movimento vai ser retrógrado e acelerado depois? Vamos olhar. De 10 até 20, a velocidade começou aqui no 0, quando o tempo era 10, e foi para menos 4. De 0 para menos 4, o objeto ficou mais rápido ou mais lento? Cuidado com a sua resposta. O objeto ficou mais rápido. Ô professor, menos 4 é menor que 0. Sim, só que a gente analisa a velocidade em módulo, já que o sinal só me diz o lado para onde ele vai. Então o sinal negativo dessa velocidade quer dizer que ele está indo para trás, quer dizer que o movimento é retrógrado. Só que 0 é parado, ele não tinha velocidade e agora está andando 4 metros por segundo para trás. Se ele estava parado e está andando 4 metros por segundo, ele acelerou. Então nesse trecho o movimento é acelerado. Tem outras análises que a gente pode fazer a respeito de gráfico que mais para frente a gente vai acabar discutindo. Belezinha? Dá uma pausa para você olhar e vou passar para o nosso último, a alternativa B, né? O nosso último slide. Sugiro que você faça a tarefa desse módulo 4, tá? Logo eu coloco o módulo 5 para a gente poder discutir. Assiste o vídeo antes. Esses vídeos da aula são mais rápidos para não te encher o saco, né? A gente em aula acaba gastando mais tempo, a gente lê a sua cara, escuta as suas perguntas. Videoaula de 45 minutos, ela é um saco, ninguém aguenta. Tire a sua dúvida comigo, no horário que o pessoal do cursinho divulgou para você, eu vou ficar online à sua disposição. Você pode conversar comigo pelo próprio Classroom, você pode conversar comigo pelo Instagram, tá? Walter Zonaro, pelo Facebook, também é Walter Zonaro. Se você tiver Hangout, wzonaro@gmail, tá? Você tem várias possibilidades para a gente poder conversar. Se precisar, a gente marca lá uma videoconferência, fico à disposição de vocês, tá? Manda qualquer sinal de fumaça em qualquer um desses canais que eu te falei para a gente combinar. Não esqueça, gente, você não está sozinho, tá? A gente não está no mesmo ambiente, mas a gente está junto, belezinha? Bons estudos, pessoal. Até breve.